Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. A você que está chegando aqui pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. E não esqueçam de se inscrever e de colocar o seu joinha. O domingo deste final de semana é conhecido como Domingo da Misericórdia. Foi assim proclamado como solenidade por João Paulo II, em razão do pedido que Jesus mesmo fez a Santa Faustina Kowalska, uma irmã polonesa, pedindo que dessa forma fosse divulgada a sua imensa misericórdia. Mas esse domingo sempre foi encarado como o Domingo da Misericórdia. A razão para isso veremos adiante. O texto é do Evangelho de João, o relato das duas aparições de Jesus ressuscitado aos apóstolos, sendo a segunda ao apóstolo Tomé. Ouçamos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas ele replicou-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto." Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Talvez a primeira coisa que nos chame a atenção ao coração é a saudação de Jesus feita 3 vezes: "A paz esteja convosco." Do ponto de vista judaico, era uma saudação usual, o conhecido Shalom, que significa paz. Contudo, o contexto dessas aparições de Jesus não é o de um momento comum. Ao contrário, trata-se do ressuscitado que irrompe onde estão os apóstolos a portas fechadas, com medo do que lhes pode acontecer, já que o Mestre tinha sido condenado à morte. Essa entrada no recinto que está trancado mostra a natureza glorificada do corpo de Jesus, que ressuscitou dos mortos com seu próprio corpo, mas num estado diferente. Pois bem, ele entra na sala e saúda os discípulos com a paz. Por isso a liturgia da missa coloca na boca do sacerdote, que na missa está agindo na pessoa de Cristo, logo no início, palavras de saudação: "O Senhor esteja convosco."
Já quando a missa é presidida por um bispo, um sucessor dos apóstolos, ele diz: "A paz esteja convosco", fazendo suas as palavras de Cristo, justamente porque é sucessor dos apóstolos, tendo a plenitude do sacerdócio. Seria bom que, ao ouvirmos essas palavras de um bispo, ao celebrar, nos reportássemos ao domingo da ressurreição, à aparição de Jesus aos apóstolos, que lhes diz essa palavra de paz para acalmar seus corações temerosos. Ainda nesta primeira aparição, Jesus mostra aos apóstolos suas mãos e seu lado, feridos pelos pregos e pela lança, mais um sinal de que a ressurreição do seu corpo é real. Não se trata de uma visão ou de um fantasma, nem de reencarnação, em que o espírito de uma pessoa migraria para outra. Trata-se do mesmo corpo que foi crucificado na Sexta-feira Santa. Os discípulos se alegram. É o Senhor. Vemos então Jesus lhes oferecer a paz e dizer: "Assim como o Pai me enviou, eu vos envio." A palavra grega aí é aposteló, de onde vem apóstolo. É por isso que os 11 foram chamados de apóstolos. Bem, a autoridade que Jesus recebeu do Pai, e ele dirá, antes de subir aos céus: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra", ele a está transmitindo aos apóstolos, seus enviados. Do Evangelho de Lucas, sabemos que Jesus disse aos apóstolos: "Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita." Isso mostra a plenitude da autoridade que Cristo está dando àqueles que está enviando ao mundo todo para espalhar a Boa Nova. Segundo João, Jesus é o primeiro apóstolo, enviado pelo Pai para revelar a Boa Nova. Agora envia os seus apóstolos. Ainda no Evangelho de João, Jesus dirá: "Vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz." E Jesus prossegue: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, serão retidos." Este é o texto fundamental sobre o qual repousa o poder do sacramento da reconciliação, que também chamamos de confissão. Jesus não deu os detalhes do rito do sacramento, mas deu o poder do sacramento do perdão dos pecados aos apóstolos. No contexto judaico, esta foi uma outorga impressionante de autoridade, porque, como se vê em outros textos, como o Evangelho de Marcos, em que Jesus perdoa os pecados do paralítico, que foi introduzido na casa em que Jesus estava pelo telhado, por seus amigos, muitos ali dizem que ele está blasfemando, pois só Deus pode perdoar os pecados. Os judeus entendem muito bem que esta é uma prerrogativa divina. Portanto, é surpreendente para eles que Jesus deu uma autoridade que é divina e um poder que é divino aos apóstolos. Por outro lado, reflitamos: para poder perdoar ou reter pecados, os apóstolos precisarão conhecê-los. E também isto conduz à confissão dos pecados, cujo rito foi elaborado pela Igreja primitiva. Agora tratemos da aparição de Jesus 8 dias depois. Ao contrário da primeira, Tomé está presente. Novamente, Jesus os saúda a todos com a paz. "A paz esteja convosco." Então se volta para Tomé e responde à objeção que Tomé fizera quando os apóstolos lhe contaram que tinham visto o Mestre. Tomé dissera que, se não visse com seus olhos e se não tocasse com suas mãos o corpo de Jesus, não acreditaria. Jesus vai logo respondendo a ele: "Coloca teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Põe tua mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas homem de fé." Jesus mostra a Tomé que seu corpo ressuscitado é o mesmo que fora crucificado. Nesse momento, Tomé já não duvida, mas confessa a divindade de Jesus. "Meu Senhor
e meu Deus. Kyrios e Theos, palavras que eram frequentemente usadas para referir-se a Deus no Antigo Testamento. Poderíamos passar a chamar Tomé não mais de incrédulo, mas de confessor da fé. O que ele proclama é a maior confissão da divindade de Jesus no Evangelho de João. Tomé como que traz toda a história narrada pelo evangelista ao seu clímax. Tanto que Jesus então lhe dirige uma bem-aventurança e a estende a todos os que, sem tê-lo visto ressuscitado, acreditarem. Logo após, neste capítulo 20, João, como que deixando para o capítulo 21 apenas a natureza de um epílogo do Evangelho, escreve que Jesus fez muito mais sinais na presença dos discípulos, além do que os que ele contou. Mas estes foram contados para que aqueles que virão depois possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, possam ter a vida em seu nome. Jesus é Deus mesmo, que veio na carne e habitou entre nós. Como João dissera no começo do seu Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e verdade. E logo adiante, ainda no capítulo 1, escreve: a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Ainda um ponto para refletirmos. O que significa ter a vida em nome de Jesus? É claro que João não está falando da vida biológica. Ele usa a palavra zoé em todo o seu evangelho quando se refere à vida eterna, vida sobrenatural da ressurreição dos mortos. Portanto, para ter essa vida, é preciso crer em Jesus. Pois nós não temos o poder de ressuscitar dos mortos por nós mesmos. Só Cristo tem esse poder e pode concretizá-lo nos que crerem nele. E o fará, como prometeu, por sua infinita misericórdia, derramada sobre o mundo, perdoando nossos pecados. Esse domingo é chamado de Domingo da Misericórdia, justamente porque celebramos nele a instituição do sacramento da reconciliação, quando Jesus dá seu poder aos apóstolos, como depois foi reconhecido pelo Concílio de Trento no século XVI, citando este texto. E o Papa Gregório Magno, em suas homilias sobre o Evangelho, nas quais pergunta por que Tomé estaria ausente da primeira aparição, no domingo da Páscoa, diz o seguinte: foi a divina misericórdia que conduziu assim, para que Tomé viesse a sentir as feridas da carne de Jesus, e isso curasse em nós as feridas da falta de fé. A incredulidade de Tomé torna-se mais frutífera para a nossa fé do que a credulidade dos demais discípulos. É capaz de afastar as tantas dúvidas de fé, os questionamentos sobre a verdade da ressurreição. Afastar nossas perguntas sobre as razões que podemos dar a outras pessoas para a nossa fé na ressurreição de Jesus. Gregório dá essa pista de que foi a providência, a divina misericórdia, que permitiu a Tomé estar ausente na primeira aparição de Cristo, para que pudéssemos ver a nós mesmos como Tomé e que, através da sua modificação de incrédulo para crente, das dúvidas da fé para a certeza, nós também pudéssemos ter nossa fé na ressurreição de Jesus fortalecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se gostou, clique seu like,
Inscreva-se no canal, compartilhe e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.